Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a função f de reais em reais para números não negativos e excluindo seu zero. O não negativos, podemos observar aqui que foi destacado pelo sinal de positivo. E excluindo seu zero, o destaque está no asterisco, definida por f de x igual a 1 sobre 2, ou, se preferirmos, 0,5 elevado a x. Esboce o gráfico dessa função. Bem, esta função aqui é chamada de, ou pode ser classificada como sendo uma função exponencial. Uma função exponencial pode ser representada nesse formato, como sendo f de x igual a elevado a x, em que este a deverá ser sempre positivo e o a não pode ser 1. Quando nós temos um valor de a entre 0 e 1, e é esse o caso, né? Nós temos 0,5 como sendo a, nós temos uma função que é dita decrescente. Então, decrescente. É esse o caso. Tá? Lembrando que a definição para f de x igual a elevado a x é a mesma do texto da questão, ou seja, f de reais em reais, não negativos, excluindo-se o zero. Bem, para podermos fazer um esboço desse gráfico, nós vamos atribuir aqui 7 pontos. E primeiro vamos nomeá-los. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, D, E, F e G. E vamos colocar os números para x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vamos realizar os cálculos decorrentes dessas substituições que faremos agora. Então, nós temos a função definida por f de x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Vamos substituir, então, x inicialmente por menos 3, fazendo f de menos 3, que vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, nós podemos simplesmente trocar numerador e denominador, ou seja, escrever 2 sobre 1 e, consequentemente, trocamos o sinal do expoente, ficando 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, vai ser 8. Então, nós colocamos 8 aqui. Aí vamos fazer f de menos 2, que será 1 sobre 2 elevado a menos 2. E igual a, invertemos numerador com denominador, escrevendo 2 sobre 1, ou simplesmente 2, elevado agora ao expoente positivo 2. 2 ao quadrado vai ser 4. f de menos 1, que é o ponto C, será 1 sobre 2 elevado a menos 1. Realizamos a mesma inversão, colocando 2 elevado a 1, ou simplesmente 2. Vamos preencher a tabela com os últimos dois números. Então, para x menos 2, nós temos y 4. Para x menos 1, nós temos y, ou f de x, igual a 2. Agora, nós temos mais algumas substituições a realizar. Então, nós vamos fazer f de 0, que vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 0. Excluindo o seu zero, todos os demais números elevados a 0 resultam em 1. Então, f de 0 será 1. Faremos f de 1, que será 1 sobre 2 elevado a 1, ou simplesmente 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 vai ser igual a 0,5. Então, nós temos aqui 0,5. Faremos f de 2, que será igual a 1 meio elevado ao quadrado, que será igual a 1 quarto, ou 0,25. Escrevemos 0,25 também. E, finalmente, faremos f de 3, que será 1 sobre 2 elevado ao x3, ou seja, 1 sobre 2 ao cubo, ou 1 oitavo, ou 0,125. E aí encontramos o nosso último valor. Agora podemos realizar as marcações. O ponto A, x menos 3, terá um y, um x menos 3 e um y8. Então, vamos colocar aqui a nossa escala, menos 1, 0, menos 2 e menos 3. E 1, 2 e 3
para o lado direito. Para cima nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o número 8. E agora marcaremos o primeiro ponto, que é o ponto A. Para x menos 3, o y é 8. Então, nós temos aqui o ponto A. Então, já conseguimos destacar o primeiro ponto. Agora, vamos ver o ponto B. O ponto B, para x menos 2, o y é 4. Então, segundo ponto aqui, vamos ter o ponto B. O terceiro ponto, que é o ponto C, para x menos 1, o y é 2. Então, é o ponto C. Então, também marcamos aqui. O quarto ponto, para x0, o y é 1. Então, marcamos o ponto aqui. E é o ponto D. O ponto C, para x1, nós vamos ter a metade entre 0 e 1. Então, vamos ter aqui o nosso ponto E. Aqui. Para x2, y0 é 25, ou a metade da metade. Então, nós temos aqui o ponto F. E o último ponto, para x3, o y vai ser a metade da metade da metade, ou 0,125 no y e 3 para x. Então, destacamos o ponto agora. E vamos realizar agora o esboço do nosso gráfico. Vamos lá ver se nós conseguimos fazer. Então, unindo-se os pontos, nós vamos obter alguma coisa parecida com essa curva aqui. Notem que a inclinação dessa curva é para a esquerda. Isso acontece toda vez que nós tivermos uma função exponencial decrescente. Então, só melhorar mais um pouquinho aqui. Isso. Outra indicação interessante é de que essa curva não vai cortar o eixo x. Então, não haverá interseção da curva com o eixo x, justamente pela proibição que foi imposta de que o valor de A deve ser positivo. E então, salientando que quando a base A está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente e a curvatura vai ser para a esquerda, como representamos agora. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!